Larry, o que você aprendeu com o ministro das Relações Exteriores do Irã em 7 de fevereiro? Ele estava falando sobre um acordo abrangente com os Estados Unidos. Um acordo abrangente. Mas o núcleo, o coração do que ele estava dizendo, era a questão da Palestina. Eu não acho que a Palestina seja um conflito isolado entre os Estados Unidos e o Irã, ou entre o Irã e Israel. Tudo está relacionado ao que está acontecendo na Palestina. A forma como Israel está tentando ocupar todas as terras. Na Cisjordânia, eles estão tentando capturar todas as terras. E em Gaza, estão tentando fazer o mesmo. Sem abordar, sem considerar a questão de Gaza, a questão da Palestina, não pode haver um acordo abrangente entre o Irã e os Estados Unidos, mesmo quando se trata de sanções ou do programa nuclear. Qual é a sua compreensão sobre isso? Bem, o primeiro objetivo do Irã deveria ser conseguir o fim das sanções. Acho que ainda estamos no início de uma nova fase. Desde que a Rússia e a China rejeitaram o restabelecimento automático das sanções em outubro passado, e a UE, ou melhor, a França, a Alemanha e o Reino Unido, que nunca haviam suspendido as sanções como deveriam, o Irã agora tem uma alternativa. Ele não precisa mais estar atrelado ao que o Ocidente faz. Mas se o Irã for fazer um acordo, bem, em primeiro lugar, o Irã concordar em dizer, ok, não vamos construir uma bomba nuclear. Bem, eles não estão construindo uma bomba nuclear. Então estariam concordando em fazer algo que já não estão fazendo. Certo, mas em troca disso, o Ocidente teria que concordar em suspender as sanções imediatamente. The West has to agree to lift the sanctions immediately. Not delayed, but Sabe, não é que esteja atrasado, mas isso não vai acontecer. Veja, tudo isso é uma farsa sobre, bem, precisamos impedir o Irã de conseguir uma arma nuclear. Não é disso que se trata. Isso é ódio à República Islâmica, puro e simples. E o objetivo do Ocidente é a destruição da República Islâmica. Sabe, não quero entrar aqui em uma discussão teológica, mas há algo a ser dito sobre as raízes religiosas ou a base da República Islâmica. Ela é antitética ao que é o Ocidente. O Ocidente, como estamos vendo com essas revelações dos arquivos de Epstein, é um sistema mau e sem em Deus. It's evil. And it's godless. And I don't think it's just E eu não acho que seja apenas coincidência que os Estados Unidos, especialmente agora com seus aliados ocidentais na Europa, estejam obcecados em tentar destruir países como a Rússia e o Irã, porque ambos têm uma base religiosa e uma crença em Deus. Acredito que essa crença em Deus faz com que seus líderes pensem que há coisas que não devem fazer porque são erradas. Esse conceito de erro não existe mais no Ocidente, pelo menos na minha opinião. Podemos fazer o que quisermos, simplesmente porque nos tornamos Deus. E essa dimensão, a dimensão teológica disso, na verdade, eu acho que sustenta todo esse conflito que vemos. Trata-se de como não conseguimos tolerar países que têm um código moral e precisamos destruí-los se pudermos. Acho que, professor Marandi, minha pergunta para o senhor seria sobre a questão da Palestina e qual é a importância disso para o Irã e sua política externa. Bem, Nima, acho que isso está bem claro. E isso é uma espécie de extensão do que o Larry vem dizendo. O pecado do Irã, a culpa do Irã, o Irã é retratado como horrível e maligno na mídia ocidental, na mídia da classe Epstein, por causa de seu apoio ao povo palestino. Esse apoio teve um grande custo para o Irã e seus aliados. Ninguém mais paga um preço. A Turquia se beneficia de falar enquanto coopera com o regime israelense. O Catar se beneficia de fingir apoiar a causa palestina, mas trabalha de mãos dadas com os americanos e o Ocidente em todas as áreas. O mesmo vale para todos esses outros países. Mas o Irã e seus aliados, eles perdem pessoas, são sancionados, são mortos, são assassinados. E você tem essa mídia anti-iraniana e anti-resistência, seja Al Jazeera, a mídia turca, saudita, emiradense ou ocidental,
todas dizendo o quão maligno é o Irã, o quão horrível é o Irã, cada uma à sua maneira. Algumas são mais sofisticadas, outras mais sutis, outras mais bombásticas. Elas diferem entre si, mas no fim das contas, todas são hostis ao Irã. Seja a Al Jazeera e o The Guardian, ou a Fox News e a CNN. No fim, isso realmente não faz diferença. Mas não se trata apenas da Palestina. Também é sobre Cuba, também é sobre a Venezuela. O Irã acredita e apoia essas entidades que estão sob pressão do Império. E a Síria? Para o Irã, o governo sírio do presidente Assad não era a questão. A questão era que os Estados Unidos e os israelenses, junto com seus procuradores regionais, seja Erdogan, o Catar ou Abdullah na Jordânia, queriam enfraquecer esse país em benefício do regime israelense. E acabaram conseguindo. O Irã se opôs a isso, tanto no Iraque quanto no Líbano, porque era contra o ISIS e a Al-Qaeda, e também contra a hegemonia ocidental. Então todas essas coisas fazem do Irã algo maligno e irredimível. E é por isso que eles conspiraram, trouxeram esses terroristas e depois culparam o Irã pelos próprios terroristas que eles mesmos introduziram no país, além dos tumultos e de todas as mortes. Depois inflaram os números, mesmo dizendo que não havia internet, mas, de alguma forma, o número de mortos continuava subindo a cada dia. 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil, 80 mil por minuto. Isso servia tanto para fazer o genocídio em andamento em Gaza parecer menos horrível por meio desses números fabricados, quanto para demonizar o Irã. E então, quando o governo iraniano divulgou os números reais, com todos os dados, seus antecedentes, seus números de identificação, 3.117, eles reduziram de 80 mil para, sei lá, 5 mil ou 6 mil. Ainda assim, não chegam ao número real, mas você sabe, é tudo uma questão de demonização. Mas a diferença hoje é que o Ocidente não tem mais essa autoridade, seja poder ou autoridade moral. Não estou dizendo que algum dia realmente teve autoridade moral, mas fingia ter. Com o que vimos com Epstein e muitas outras coisas nos últimos anos, essa pretensão desapareceu. Ao mesmo tempo, vemos pessoas e entidades em ascensão no sul global. O Irã não está mais isolado como estava há 10 ou 15 anos. Quando Rússia e China foram forçadas a aceitar resoluções do Conselho de Segurança da ONU contra o Irã, quando foram intimidadas a não cooperar amplamente com o Irã. Isso está mudando, porque o mundo agora está cada vez mais cauteloso e irritado com os Estados Unidos. E essas potências emergentes, Irã, Rússia, China, entre outras, têm uma visão de mundo diferente. Então, o Ocidente está em declínio, moralmente, até entre seu próprio povo, economicamente, militarmente, enquanto países como Irã, Rússia e China estão em ascensão. Não acredito que se os Estados Unidos tivessem invadido o Irã depois de tomar o Iraque, naquela época em que alguns diziam homens de verdade vão a Teherã, teriam vencido. Acho que teria sido um fracasso catastrófico. Mas acredito que hoje o resultado seria muito pior para o Império do que teria sido naquela época. Como eu disse, as pessoas nos Estados Unidos e em todo o mundo já não acreditam mais na propaganda. Todos os dias vemos novas revelações surgindo dos arquivos, e algumas delas eu nem posso comentar, porque você poderia ter problemas com o YouTube. Mas algumas das coisas que vi nos últimos dias sobre... Bem, deixa pra lá. Larry, Nós vamos fazer você ser banido. Larry, let me read what Larry, deixe-me ler o que Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança Nacional do Irã, acabou de tweetar. Ele diz que Netanyahu está a caminho dos Estados Unidos e que os americanos devem pensar com sabedoria e não permitir que ele, com sua postura antes do voo, dê a entender que quer ir ensinar aos americanos o formato das negociações nucleares. Eles devem permanecer atentos ao papel destrutivo dos sionistas. Acho, Larry, que quando se trata da guerra com o Irã, Donald Trump, afinal, você mencionou que todos os sinais indicam que eles querem atacar o Irã. Mas vamos considerar isso. Se atacarem o Irã, por quanto tempo os Estados Unidos conseguiriam sustentar uma guerra com o Irã?
O estado da guerra é de importância particular, na minha opinião. It's of particular importance, in my opinion. Yeah, people are not thinking rationally about this. Sim, as pessoas não estão pensando de forma racional sobre isso. E é por isso que continuo voltando à ideia de que precisamos olhar para o passado para entender quais são as reais capacidades dos Estados Unidos, militarmente falando. Passei quase um quarto de século elaborando exercícios para as forças de operações especiais do Exército Americano. Nesses exercícios, você cria cenários. E meu trabalho era gerar componentes que os obrigassem a tomar decisões e reagir. E não é Hollywood, você lida com a realidade. You come up with reality. So we've seen, in the case of Iraq in 2003. Então vimos, sabe, no caso do Iraque em 2003, que apesar de os Estados Unidos poderem simplesmente bombardear o Iraque, podíamos sobrevoar o país sem medo de sermos abatidos. Isso não fez com que o regime de Saddam Hussein ou seu governo desabassem. Tivemos realmente que enviar tropas para lá. Bem, essas tropas não aparecem do nada quando estalamos os dedos. Sabe, isso não é como em Star Trek, onde podemos transportá-las, Scott. Levou 8 meses para reunir 165 mil soldados. E sabe, as pessoas não têm muita noção do tamanho do Iraque, mas me pediram para ir até lá em 2006 para treinar um Navy SEAL para aparecer na televisão. Certo? Então fui enviado ao Iraque em 2006 e voei para o Catar. I got deployed to Iraq in 2006 and flew into Qatar. We flew out of Al Udeid and Nós decolamos de Al Udeid e você sabe, foram voos longos. Eu estava em um C-130 e foi um voo longo e exaustivo. O Irã é 4 vezes o tamanho do Iraque, pelo amor de Deus, então é um país enorme. E o Iraque não tem montanhas como o Irã tem, então só o terreno já é um desafio. Nós vimos o uso da força militar dos Estados Unidos, tivemos 20 anos disso no Afeganistão. E veja, não é como se eles estivessem lutando contra um exército com artilharia, tanques, helicópteros, aviões de combate e imagens aéreas. Eles estavam lutando contra criadores de cabras, pastores, caras que tinham fuzis, armas curtas, talvez tivessem alguns morteiros. E nós não conseguimos vencê-los. E tínhamos acesso irrestrito, tínhamos o controle do espaço aéreo. Agora estamos diante do Irã, e com o Irã, nós não temos o controle do espaço aéreo. Iran, we don't have control of the air. And yes, I am assuming that Iran has E sim, estou presumindo que o Irã agora reforçou seus sistemas de defesa aérea e os aprimorou significativamente. Não sei se é o caso ou não. Se há chineses ou russos operando esses sistemas de defesa aérea durante o processo de treinamento dos iranianos para usá-los. Mas é um cenário completamente diferente. E veja bem, se os Estados Unidos não conseguiram prevalecer no Afeganistão e no Mar Vermelho contra os Houthis, em que planeta eles vivem para imaginar que podem atacar o Irã sem sofrer consequências? E isso, veja, eu sustento. É uma das razões pelas quais os Estados Unidos têm sido tão ávidos em se envolver nessas guerras. Nunca pagamos um preço. Quero dizer, pense nisso. Usei o número de 500 mil iranianos que morreram na guerra Irã-Iraque. Você percebe que os iranianos perderam mais pessoas, se esse número for preciso? Iranians lost more people, if that number is accurate, and it may be higher. Iran lost more Pode ser ainda maior. O Irã perdeu mais pessoas naquela guerra do que os Estados Unidos perderam na Segunda Guerra Mundial. E nós fazemos malditos filmes sobre isso. Construímos monumentos. Veja como sofremos. E, no entanto, aqui está o Irã com uma população menor que sofreu muito, muito mais baixas. E baixas que nós, nos Estados Unidos, causamos. Nós permitimos isso. Incentivamos Saddam a atacar. Fornecemos o gás mostarda que atacou meu amigo e irmão, Mohammad Marandi. E saímos ilesos. Não sofremos nenhuma das consequências porque não conhecemos o preço do que estamos impondo aos outros. E sabe, essa é uma das razões pelas quais tenho sido tão franco ultimamente. Isso precisa parar. É errado. Mas, infelizmente, na América, as pessoas aceitam e celebram isso. Acham que estamos fazendo é certo. They think what we're doing is right. Professor Marandi, parece que Ali Larijani se reuniu com os Houthis, o líder do movimento Ansarullah também. Como o senhor incluiria o Ansarullah nesse cenário de um ataque ao Irã?
Bem, eu só quero acrescentar ao que o Larry estava dizendo. Os números não são tão altos, 500 mil, mas eu realmente fui com Max Blumenthal ao cemitério militar em Teherã. Fizemos nosso programa juntos lá e eu disse a ele que, basicamente, todos esses soldados mortos são resultado da política dos Estados Unidos. E sabe, sempre que os americanos gostam de reclamar do Irã, para mim é como se realmente não tivessem do que reclamar. Quero dizer, usar armas químicas. O Larry falou sobre gás mostarda. Eu me lembro da primeira vez que armas químicas foram usadas contra mim, meus camaradas e irmãos. Foi durante a Operação Heber, e era um agente nervoso. Eu não conseguia respirar. Era como se estivesse sendo estrangulado, e nenhum de nós conseguia respirar. Foi uma experiência horrível. O gás mostarda é um tipo diferente de experiência horrível. Se você sobrevive a um agente nervoso, você sobrevive. Mas o gás mostarda, mesmo que você sobreviva a ele, não significa que vai viver por muito tempo. Ele corrói seus órgãos internos, especialmente os pulmões. O irmão de um dos meus colegas sofreu por décadas e morreu há apenas alguns anos, depois de anos e anos de dor crescente, mal conseguindo respirar, como se estivesse sendo estrangulado por décadas, porque aquele gás mostarda havia destruído seus pulmões. As pessoas ainda estão morrendo por causa disso. Mas voltando ao Ansarullah, acho que está muito claro. O Ansarullah hoje está muito mais preparado para a guerra do que estava naquela época. Os Estados Unidos fracassaram naquela época, mesmo estando focados no Ansarullah. Agora eles não podem se concentrar no Ansarullah. Não podem se concentrar na resistência no Iraque. E há centenas de milhares de pessoas que lutaram ao lado dos iranianos para derrotar o ISIS, que lutaram sob o comando do general Soleimani, para derrotar os extremistas que a OTAN, os americanos, os israelenses, Erdogan e o Qatar trabalharam juntos para criar. Eles vão eliminar ativos americanos em todos os lugares, tanto no norte do país, talvez no Kuwait e em outros lugares, quanto em todo o próprio Iraque, talvez também na Síria. Recentemente, vimos uma base subterrânea de mísseis no Iraque sendo revelada, pertencente à resistência. Isso é um recado. Os americanos podem se concentrar no Iraque? Não, porque haverá o Iêmen. E podem se concentrar nesses dois? Não, porque o maior jogador de todos será o Irã. E claro, há também o Hezbollah no Líbano e resistência em outros lugares, provavelmente núcleos de resistência em toda a região. E imagine se essa guerra acontecer no Iêmen. O Iraque e o Iêmen têm populações enormes, certo? Não são como o Kuwait, nem o Qatar, nem os Emirados. Bahrein, os Emirados, o Kuwait, todos esses são regimes minúsculos, juntos somam apenas alguns milhões de pessoas, talvez 3 ou 4 milhões. Isso é o tamanho de uma cidade no Iraque ou no Iêmen. Então, se a situação apertar, haverá múltiplas frentes de pessoas bem treinadas e bem preparadas. E no centro de tudo estará o Irã, que possui uma enorme capacidade de mísseis e drones capaz de interromper o comércio de petróleo e gás. Então, como os Estados Unidos poderiam vencer uma guerra dessas? Eles podem bombardear o Irã por 3 ou 4 dias, independentemente do que as defesas aéreas façam. E tenho certeza de que os iranianos vêm trabalhando nessas defesas. Mas digamos que consigam bombardear o Irã por 3 ou 4 dias. Então suas economias serão destruídas e esses regimes serão derrubados. Por que o Qatar, com uma população de cerca de 300 mil cidadãos e milhões de trabalhadores estrangeiros, sobreviveria quando não houver exportações e a economia entrar em colapso? Por que deveríamos imaginar que a ditadura, a família governante, permaneceria no poder? O mesmo vale para o Bahrein, os Emirados, o Kuwait, qualquer uma dessas entidades. Muito provavelmente seriam varridas. Quando não há petróleo nem gás, o que eles têm? Eles não têm mais nada. Esses não são países de verdade. Não são economias reais. Nos Emirados, a população estrangeira é de cerca de 10 milhões e os emiradenses são talvez 1,4 ou 1,5 milhão.
Os estrangeiros são em sua maioria homens, adultos. Os emiradenses são em sua maioria crianças e mulheres. Se o regime começar a cambalear, por que deveríamos sequer imaginar que ele permanecerá intacto? Então, quando esses regimes caem, o mercado de petróleo dispara. E claro, durante esses primeiros dias, outro inimigo dos Estados Unidos estará ganhando muito dinheiro. E esse é a Rússia. Mas deixando isso de lado, por meio de suas exportações de petróleo e gás, embora eu tenha quase certeza de que eles darão grandes descontos para a China, não há dúvida, por causa da cooperação deles em relação à Ucrânia e do apoio chinês aos russos, de que eles vão ajudar os chineses. Então, como os Estados Unidos vão lidar com isso? E no fim das contas, quando essa guerra acabar, e ela não vai durar muito, as pessoas nos Estados Unidos vão dizer: por que vocês destruíram nossa economia? Quem destruiu nossa economia? E todos saberão que a classe Epstein são os sionistas, são aquelas pessoas que estão na Câmara, no Senado e na Casa Branca. E o que os americanos vão fazer? Eles vão esperar até as eleições de meio de mandato, ou será uma América diferente? Acho que veremos instabilidade nos Estados Unidos, uma grande instabilidade. Isso vai mudar o jogo, porque as pessoas saberão quem causou essa catástrofe, e pessoas em todo o mundo saberão quem a provocou. É exatamente por isso que o Irã está negociando. Os americanos impuseram todas essas condições, e o Irã manteve-se firme. É vergonhoso dizer que Turquia, Egito e Catar apresentaram essa proposta vergonhosa em que o Irã abre mão de seus aliados regionais, de suas capacidades de defesa e de seu programa nuclear, como bons peões do império. Não estou falando do povo, estou falando dos regimes. O Irã disse não. E o Irã disse: veja, só vamos negociar como fizemos antes, como fizemos em 2015. Não vamos fazer isso na Turquia. Vamos fazer em Omã. Os americanos tiveram que aceitar e foram até lá. Os iranianos estão dizendo: veja, não vamos abrir mão da nossa soberania, mas estamos dispostos a conversar. Por quê? Porque o Irã quer que o mundo veja que não somos o problema. O Irã poderia dizer: não, não vamos negociar. Mas em vez disso, disseram: não, vamos negociar indiretamente em Omã e apenas dentro desse formato. Qual é o benefício disso? Toda a comunidade internacional reconhece que o Irã está disposto a dialogar. O Irã é razoável, o Irã espera que sua soberania seja preservada, mas está disposto a ser flexível. Mas os Estados Unidos são irracionais, insensatos, profundamente influenciados pelos sionistas ou pela classe Epstein. Quem será culpado depois da guerra? Isso será muito importante para o Irã. Não queremos ser culpados. Não queremos destruir a economia global. Não queremos que esses regimes na região do Golfo Pérsico entrem em colapso. Não queremos causar miséria às pessoas da região e do mundo. Mas o Irã quer garantir que a culpa recaia sobre o outro lado, assim como na Guerra de 12 Dias. Uma das coisas realmente fascinantes que aconteceram foi que os iranianos concordaram em participar de negociações indiretas, e os americanos atacaram o Irã, e o regime israelense atacou o Irã, enquanto o Irã estava negociando. Isso beneficiou enormemente o Irã, tanto entre os iranianos, porque eles veem seu governo tentando resolver esse problema, quanto em todo o mundo. Mesmo que a União Europeia estivesse apoiando a agressão, a Agência Internacional de Energia Atômica, uma ferramenta do Ocidente, estivesse apoiando ou justificando isso, e os Estados Unidos estivessem apoiando e ajudando a agressão, o mundo não estava comprando essa narrativa. Então, o que o Irã está dizendo agora é: vejam, estamos dispostos a resolver esse problema. Mas, ao mesmo tempo, assim como os Estados Unidos estão trazendo recursos para a região, os iranianos estão se preparando. A cada dia, o Irã está mais forte do que no dia anterior. Portanto, o Irã está se preparando, mas também está dizendo ao mundo que não quer lutar.